Dentes, eles são as rochas mais legais que você vai cultivar no seu rosto. E eu estou só meio brincando, porque basicamente são rochas feitas de milhões de minúsculos cristais mineralizados. Mas as coisas ficam ainda mais complicadas quando esses minerais se degradam, porque, ao contrário dos ossos ou da pele, seus dentes não podem se curar sozinhos. Então, quando temos uma cárie ou um buraco no dente, precisamos de ajuda para consertá-lo. Você pode pensar que, antes da odontologia moderna, as pessoas deviam ter dentes ainda piores apodrecendo na boca de todos. E sim, embora existam alguns exemplos grotescos de humanos antigos com cáries, eles não estavam comendo doces aos punhados e lavando com bebidas energéticas. Ao mesmo tempo, a história não é tão simples como os humanos têm muitas cáries agora que comemos alimentos processados. Então vamos dar uma olhada no passado e descobrir por que os humanos têm os piores dentes do reino animal. O problema dentário mais comum na nossa espécie são as cáries, também conhecidas como cáries dentárias. Mais de 90% de nós teremos pelo menos uma em algum momento de nossa vida adulta. E a causa dessa incômoda cárie é a presença de certas bactérias na nossa boca. A bactéria Streptococcus mutans é a principal culpada, quebrando os açúcares nos alimentos que comemos e criando subprodutos ácidos no processo. E são esses ácidos que ocorrem ou enfraquecem nosso esmalte, tornando-o suscetível às cáries. Existem outros fatores que também influenciam, como a quantidade de saliva que você produz, se você pratica uma boa higiene dental ou até mesmo sua composição genética. Mas o maior fator ao qual precisamos voltar é o açúcar. Agora, o açúcar significa muitas coisas, não apenas doces. Não é só o açúcar clássico de mesa que nos leva às cáries, mas também os amidos encontrados em alimentos como pão, arroz e macarrão. Nosso amor por coisas açucaradas e amiláceas vem de antes da agricultura e até mesmo antes de nossa espécie. Os humanos são primatas e nossos ancestrais extintos e parentes vivos são, em sua maioria, comedores de frutas. Já que a fruta é basicamente açúcar mais fibra, não é surpreendente que os primatas fósseis de até 54 milhões de anos atrás tivessem cáries em seus dentes, assim como alguns macacos e primatas amantes de frutas que vivem hoje. Os primatas definitivamente podem ter um dente doce. Existem chimpanzés que comem enormes quantidades de fruta e gostam de mastigar e chupar bolas de figos por horas a fio. E ainda assim, os chimpanzés têm algo como uma taxa máxima de cáries de 45% entre os indivíduos, que é a metade dos 90% em humanos atuais. Então, quando as coisas realmente se tornaram ruins para nós, em termos de cáries? Bem, a resposta é curta. É a evolução agrícola por volta de 10.000 a.C. Aconteceu em diferentes momentos ao redor do globo, mas em geral causou mudanças dietéticas massivas para a maioria das pessoas na Terra. Porque antes da agricultura, as pessoas caçavam e coletavam alimentos que cresciam selvagens em seu ambiente. Se voltarmos a, digamos, 1,5 bilhão de anos atrás, parentes humanos primitivos como parantropos robustos comiam diferentes tipos de plantas, mas não muitas coisas açucaradas. Então, não é surpreendente que, embora tivesse algumas cáries, tivesse muito menos do que o Homo erectus, mais semelhante a nós, do mesmo local. Os neandertais também tinham cáries, mas muito poucas, apesar de também carregarem a bactéria Streptococcus mutans. Sabemos disso porque alguns cientistas inteligentes arrancaram a placa dentária endurecida de alguns dentes de Neandertal e encontraram evidências de DNA de seu microbioma dentro. Se olharmos para a nossa própria espécie, Homo sapiens, vemos variação em quantas pessoas foram afetadas pela cárie dentária. E grupos que comiam mais alimentos açucarados eram geralmente os que tinham mais cáries. Pegue um local no Marrocos de cerca de 14 a 15 mil anos atrás, conhecido como Les Grottes de Pigeons. Em um estudo de 2014, os pesquisadores descobriram que cerca de metade dos dentes e 94% das pessoas tinham cáries, semelhantes às populações industrializadas modernas. Compare isso com a maioria das sociedades caçadoras-coletoras, que no máximo tem cáries em algo como 15% dos dentes. Mas como isso poderia acontecer sem balas de goma e Coca-Cola? Bem, evidências sugerem que eles comiam uma enorme quantidade de um tipo especialmente doce de bolota, que fica mais macia e pegajosa quando cozida, além de aveia selvagem e leguminosa. Mas a diversão para os Streptococcus mutans e seus amigos criadores de cárie realmente começou quando descobrimos como cultivar grãos como trigo e cevada. E ficou ainda pior com o processamento intensivo de alimentos e, eventualmente, a adição de açúcar a tudo. Desde pão até molhos e sucos de frutas. Temos muitas evidências que mostram que, uma vez que a agricultura foi inventada,
Pessoas em todo o mundo tinham o potencial de desenvolver níveis de cáries semelhantes aos modernos, mas também podemos ver uma evolução na própria bactéria causadora de cáries, que veio junto com nossas mudanças na produção de alimentos. Enquanto os parentes humanos antigos foram atormentados pelos Streptococcus mutans desde pelo menos os dias dos Neandertais, houve um aumento na diversidade genética da bactéria por volta de 10.000 a.C. Essas mudanças coincidiram com o advento da agricultura, e mais mudanças aconteceram nos últimos 750 anos desde que começamos a cultivar açúcar ativamente. Assim como qualquer bom patógeno, ele se adapta para se tornar cada vez melhor em explorar seu ambiente e fazer seu trabalho evolutivo, que é arruinar os nossos dentes. Na verdade, podemos ter que começar a nos preocupar com isso novamente, porque essas bactérias estão se tornando mais resistentes aos antibióticos. A história de nossos dentes e Streptococcus mutans é longa, tortuosa e está longe de acabar. Mas mesmo que a maioria de nós tenha que lidar com uma cárie em algum momento de nossas vidas, pelo menos viveremos tempo suficiente para pegá-las hoje em dia. O que eu não posso dizer que era verdade para muitas das pessoas antigas sobre as quais falamos nesse vídeo. Problemas dentários vêm com o território, mas é um pequeno preço a pagar para poder comer punhados de doces de pijama.